Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde e boa noite. Saudação, meus hunters. Imagina, saudação, povo do Jardim Guarani, Escola Dr. Umbaldo Costa Leite, escola que eu passei muitos anos estudando e tenho ótimas recordações, em especial de todos os professores que fizeram parte da história de quem eu sou hoje. Você que não me conhece, eu sou Wesley Mota, hoje mais conhecido como Mota ou Mota Keyboard. Mas isso não é tão importante. O importante hoje é contar a história de uma das maiores escolas da minha vida. Eu tive a oportunidade de estudar na escola Dr. Umbaldo Costa Leite. Entrei nessa escola em 1991, no dia 8 de fevereiro desta mesma data que eu falei para vocês. Eu cheguei no Jardim Guarani em 1988 e junto com meus pais, a gente morou um período com minha avó e a gente acabou vindo para esse bairro, né? Falaram que era um lugar muito perigoso, tenebroso, terrível, mas foi aonde eu fui criado, muito bem criado. E eu tive a oportunidade de conhecer a escola Dr. Umbaldo Costa Leite, a qual eu estudei, fui matriculado e passei boa parte da minha vida. Conheci muita gente boa, fiz muita amizade, mas uma das coisas que o Baldo, nessa época, era muito bem conhecido, era a qualificação dos professores. Eu tive os melhores professores da minha época, muitos deles estão no meu coração. Minha primeira professora foi a professora Rosa. Eu lembro até hoje do seu fusquinha azul. A professora Terezinha também tinha um fusquinha azul, só que era um fusquinha azul escuro, e a Rosa tinha um azul mais clarinho, né? Azul piscina. Mas essa não é a história que eu quero contar para vocês. Quando eu cheguei na segunda série, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa chamada Vera Lilian. Foi a minha professora de educação artística. Um dos bordões que ela sempre disse e que ela colocava, que ela desenhava uma vela e uma velha. E ela dizia: eu não sou nem vela nem velha, eu sou Vera Lilian. E aí começou uma história de amor maravilhosa. A minha professora foi a pessoa mais incrível, ela está viva, é a pessoa mais incrível que eu conheci. Mas a magia mesmo aconteceu em meados de 1998, onde nós estávamos estudando sobre as doenças sexualmente transmissíveis, e isso era um assunto muito decorrido aqui na escola, em tudo, no jornal, na mídia, era um assunto muito falado. E nós tivemos a ideia de poder interpretar isso de uma forma simples, né, sutil. E aí nós começamos a desenvolver uma peça teatral na coordenação geral da professora Vera Lilian, chamada Chapeuzinho. Até então era Chapeuzinho só, mas virou Chapeuzinho à Virada, a verdadeira Chapeuzinho à Virada. Teve outros artistas que fizeram depois, mas a nossa foi muito engraçada, porque relatava as histórias que estavam no momento, que estava acontecendo no cotidiano, no dia a dia. Eu era o Lobo Mal, eu fiz o papel do Lobo Mal, Vanessa Antônia fez o papel da Chapeuzinho Vermelho. Então eu e a Vanessa, a gente sempre foi muito desinibido, nós sempre conversamos muito, a Vanessa sempre foi faladora, eu também, sempre animado, então sempre pra frente, e isso ajudou bastante. Então nós conhecemos também a Helenice, conhecemos o Leandro Mendonça, que nessa época nós formamos uma equipe maravilhosa ali para interpretar Chapeuzinho à Virada. E nós tivemos a oportunidade de registrar isso como? Eu vou estar colocando no vídeo aqui, nós acabamos de uma revista Carícias, que ela foi distribuída no ano, se eu não me engano, de 1999, e nós tivemos uma matéria que a Leandra Leal
estava falando sobre como que é a importância, né, de passar informação através do teatro, não só informação, mas você também trazer as pessoas, trazer uma desenvoltura, trazer uma ideia nova para a escola. E o Baldo sempre teve essa parte inovadora de estar inovando com os alunos, de estar dando oportunidade para que eles apresentassem. E nós não ficamos só nessa peça. Essa peça foi um grande sucesso. Eu lembro que nós falamos até um dia para a TV Cultura, nós falamos com outro canal de TV que eu não lembro agora, mas foi muito legal. Foi a melhor época da minha vida. E eu tenho muitos professores para agradecer, como a professora Vera Lilian, que é a principal, mas as minhas diretoras, Rosângela, Vera Grotti, Dona Neuza, a Cidinha, inspetora, meus professores em geral. Eu lembro do Alexandre, professor Elis, também, quem mais? Professor Edivaldo e tantos, os professor Luiz, que tanto contribuiu, e todas as outras pessoas que contribuíram tanto para nós, os nossos colegas de sala de aula que contribuíram muito, pessoas que participavam na cenografia, dando risada, fazendo barulho. Nós também abordamos um assunto, uma peça que também nós apresentamos na delegacia de ensino também, que foi uma questão de cidadania. O Brasil estava passando pelo tempo do apagão, lembra do apagão que acontecia? E ali tratava de uma família corrupta, de uma família que não se corrompia, né? Mas de alguma forma alguém queria corromper essas pessoas através de propina, através de outras coisas, mas tudo sempre era ligado às doenças sexualmente transmissíveis, né? E sempre ligado, era uma questão de cidadania. Mas tem uma professora que eu quero agradecer ela muito aqui, que foi a professora que já descansa, né? Já descansa, já tá lá com o Papai do Céu, professora Glaucia, né, que foi maravilhosa também, nos ajudou muito, sempre nos deu um apoio. Teve um tempo que nós ficamos brigados, mas ela sempre nos apoiou bastante. E, nossa, foi tantas pessoas que contribuíram para que isso acontecesse. Sim, a professora Wanda contribuiu muito com a área sonora. Ela, por ser uma professora de história, ela conseguiu colocar um enredo muito legal nessa peça. E o que eu tenho para passar para vocês? A escola é uma ferramenta fundamental para desenvolver, para transformar pessoas e principalmente para educar. Então, mesmo que você esteja estudando numa escola pública, tenha certeza, atrás dessa mesa ou na frente de uma lousa existe um profissional super bem preparado que vai ajudar você a ser alguém diferente, e você vai ter a oportunidade de ser o que você quiser ser na vida. Tenha certeza disso. Não perca a esperança, não perca o foco e não perca a fé. Se tem uma coisa que eu aprendi, a escola Dr. Umbaldo Costa Leite, eu lembro, era Escola EPG Dr. Umbaldo Costa Leite. É uma escola maravilhosa. Valorize a sua escola, trate como a sua casa, mantenha limpa, organizada, proteja. É o melhor lugar que você pode estar. E daqui a uns anos você pode estar como eu e outros alunos que tiveram sucesso, que seguiram a sua vida, seguiram a sua carreira. Não importa se você vai ser famoso ou não, não importa se vão conhecer a sua voz ou vão conhecer você pessoalmente. O que importa é que a escola transforma vidas e forma pessoas maravilhosas. Esse é o meu recado. Eu sou Wesley Mota. Esse é o recado que eu deixo para todos os alunos do Baldo. Hoje é dia 16/2/2023. Um beijo. Deus abençoe vocês. Até a próxima.